Muito bem, meus amigos. Então, muito boa noite a todos. Hoje, 27 de janeiro, já vamos iniciando a nossa última reunião das segundas-feiras do mês de janeiro. E nós vamos, então, nos preparando, né, com a chegada de vocês todos, para que tenhamos, então, a música, a prece e os preparativos desse modo para o que nós vamos fazer juntos hoje. Sejam todos muito bem-vindos e eu peço, então, para a Luciana cantar duas das músicas que ela possa escolher para todos hoje. Obrigado, Luciana. Eu quero Acho que houve algo. Acho que ela apertou algum botão. Vamos esperar um pouquinho. Do contrário, quem é que vai cantar no lugar dela? Hein? Luciana, pode voltar com calma, viu? Se você puder, quando puder, pode recomeçar, por favor. Ah, entendi. Luciana, só me diga se é possível, porque se você está no hospital, consegue, Luciana? O que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Quero ver o sol brilhar, a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar, em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e
te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando, acreditando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Então, queridos, nós vamos dando início ao nosso encontro de hoje, tanto para o estudo como para o exercício da mediunidade, buscando a oração, procurando a companhia dos bons espíritos, que sempre supervisionam os nossos encontros, trazendo para todos a inspiração, os elementos fluídicos que possam nos ajudar na nossa saúde, no nosso equilíbrio, no nosso bem-estar. E durante toda a reunião, mantenhamos-nos em atitude de prece, lembrando das imensas dificuldades que a humanidade apresenta em todos os cantinhos da Terra, sobretudo onde temos a miséria, a violência, as enfermidades, tanto de origem ou de natureza clínica, como uma verdadeira pandemia de transtornos mentais no mundo inteiro. Que a espiritualidade, em nome de Jesus, eles estejam podendo receber a nossa contribuição fluídica, vibratória, através de pensamentos, escolhas, sentimentos, ideais, no uso da nossa vontade livre de nos tornarmos úteis, contribuindo com eles para que todos recebam as melhores energias e fluidos para a recuperação, para a paz, para o progresso das coletividades, das famílias, de adultos e crianças do mundo todo. Nós agradecemos, contando com toda a ajuda de cima e nos predispondo a conhecermos melhor sobre a mediunidade em todos os nossos encontros às segundas-feiras e, naturalmente, o de hoje também. Muito obrigado, amigos, e vamos, então, seguindo adiante. Então, conforme combinado, nós vamos para a página número 77 da nossa apostila, para que possamos dar seguimento
a partir do ponto que nós paramos na semana anterior. Vocês vão lembrar, e eu recordo porque alguns chegaram um pouquinho depois, nós estamos estudando o tema número 7, que tem a ver com o animismo. Sobretudo, além do animismo de um modo geral, animismo quando relacionado às reuniões mediúnicas, às práticas mediúnicas dos médiuns. Então, eu antes até de retomar a leitura, lembro que nós temos os fenômenos psíquicos. E esses fenômenos psíquicos, ou eles são anímicos ou eles são mediúnicos. E os dois tipos são naturais, são ambos muito importantes e às vezes pode haver, vamos dizer, alguma dificuldade de se ter certeza se se trata de uma coisa ou de outra. Mas tudo isso é natural. Os fenômenos anímicos, eles são bem-vindos, eles são fisiológicos e fazem parte da nossa natureza. Então vamos seguir para ver se nós retomamos o que nós já tínhamos começado antes. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode, tendo a apostila, fazer uma releitura hoje ou amanhã para buscar o conteúdo todo ele junto. Mas nós vamos ver assim, ó, há casos de manifestações anímicas que podem estar associadas à obsessão. Contudo, existem igualmente situações específicas caracterizadas por significativa desarmonia mental, nas quais não há, na verdade, um espírito obsessor atuando como agente perturbador. É a alma do encarnado que, prisioneira de lembranças torturantes, vinculadas a atos cometidos em existências pretéritas, retira-as dos arquivos do seu inconsciente e as projeta no consciente. Tal condição conduz a pessoa a um estado semelhante ao transe sonambúlico, falando e agindo como se estivesse sob o jugo de uma entidade obsessora. Então é curioso isso, porque isso faz parte do leque de possibilidades dos fenômenos psíquicos. Mas ele é bem anímico, porque, claro, vem na sua origem da própria pessoa do médium, de uma personalidade, usando a palavra correta, de vida anterior, que brota, porque todas as vivências, todas as encarnações que nós tivemos, elas não são apagadas. Tudo é parte da memória chamada integral, que, na verdade, é algo para se valorizar, porque nós vamos construindo a nossa evolução, somando vivências de encarnações distintas, de tal maneira que isso é uma construção. É como se fossem tijolos na edificação de uma casa, que é a casa que significa o conjunto das experiências de cada filho de Deus, sobretudo na Terra, mas esse é um fenômeno universal. Nada se perde em relação às vivências. E, aliás, exatamente por causa disso também, nós já vimos isso outro dia, o quanto nós devemos valorizar cada dia da jornada humana.
de qualquer uma delas, cada hora, cada minuto, em relação ao que nós pensamos e sentimos. Porque tudo fica conosco. Nós geramos e, ao mesmo tempo, guardando o somatório de tudo isto, nós vamos nos conduzindo num sentido ou noutro, tanto do ponto de vista da horizontalidade do processo evolutivo, mas, sobretudo, o aspecto da verticalidade, porque é desse modo que nós alcançaremos a felicidade. A horizontalidade está mais ligado à ciência universal, ao conhecimento das coisas, da realidade, do grande todo, do universo de Deus. Mas o conhecimento esse é importantíssimo. Mas o verdadeiro progresso, aquele que pode permitir os filhos de Deus alcançarem verdadeiras culminâncias da felicidade, é aquele relacionado ao amor e à caridade. Então, tudo isto também se relaciona com o dia a dia de qualquer ser humano, espírita ou não, e de qualquer um que esteja visando o conhecimento sobre a mediunidade para, em se tornando médium, vir a colaborar. E colaborando para o bem geral, vir a crescer, tanto num sentido como no outro, horizontalidade e verticalidade. Reflitamos, seguindo adiante, é a alma do encarnado que, prisioneira de lembranças torturantes, vinculadas a atos cometidos em existências pretéritas, retira-as dos arquivos do seu inconsciente e as projeta no consciente. Tal condição conduz a pessoa a um estado semelhante ao transe sonambúlico, falando e agindo como se estivesse sob o jugo de uma entidade obsessora, como se fosse uma outra criatura, mas na verdade é ela no seu próprio passado. Aqui vale a pena uma lembrança, todos vocês já ouviram falar de regressão de memória, tanto no sentido de pesquisa, como no sentido terapêutico, terapia de vidas passadas. E, neste caso, ao contrário do que a apostila nos trouxe agora, no caso de proposta terapêutica visando a ideia de o que aconteceu em vidas anteriores, esse processo ele é hipnótico, ele é induzido por uma espécie de ação de um terapeuta, nesse sentido, para que o paciente, vamos dizer assim, num ambiente apropriado, ele possa fazer a regressão no sentido de um acesso à sua memória profunda, chamado aqui muito bem de inconsciente, e aí ele vai, vamos dizer, deixando a atualidade, o que acontece no presente, para se detectar vivências de personalidades outras do próprio paciente de hoje, para se buscar algum entendimento, algumas razões do que possa justificar sintomas de algum transtorno, de alguma dificuldade, de alguma patologia na vida atual. Eu só lembro que isto é uma modalidade de abordagem psicológica muito específica e que só pode se aceitar ou recomendar em situações muito, vamos dizer, próprias, delicadas, em função do que significa ir ao passado
quando toda a natureza na humanidade fez com que, quando nós renascemos ou reencarnamos, todo o passado é esquecido. Então, para abrir isto, tem que ser algo muito bem indicado, e quem nos lembra isso é Emmanuel, não é? Recordando que a natureza fez providencialmente que nós esquecêssemos tudo, exatamente para que uma nova vida também fosse, como é, um recomeço, sem as lembranças das dificuldades vividas no pretérito. Enfim, lembranças. Seguindo adiante, André Luiz nos fornece ilustrativo exemplo, por ele denominado de imersão no passado, e que faz parte do livro Nos Domínios da Mediunidade, cuja história pode ser assim resumida. 2 pontos. No grupo presidido por Raul Silva, André observa uma senhora em transe, maldizendo um suposto homem que lhe desfere punhalada, chamando-o de covarde e jurando-lhe vingança. Raul busca acalmá-la, convidando-a ao perdão e à entrega de sua sede de justiça a Deus. Mas ela diz que não consegue se libertar do passado odiento em que ele a fez infeliz. Aulus, o instrutor, esclarece que ela manifesta sua personalidade de outra existência, porque se vê diante do antigo desafeto que ainda a persegue e revive sua experiência que se deu no velho mundo no século XIX, no século passado. Ela mobilizou grande quantidade de energia emocional na referida experiência e reencarnou na esperança de esquecer. Mas o corpo físico não superou a cristalização mental dos seus sofrimentos, e eles ressurgem quando ela se vê diante do seu algoz, comportando-se como se tudo estivesse acontecendo novamente, parecendo aos desavisados ser outra entidade a se manifestar. Para a psiquiatria, é candidata a tratamentos rigorosos, mas é enferma espiritual, exigindo amparo moral para a sua renovação íntima. Aqui também vale a lembrança, não é, de aspectos espirituais, mediúnicos ou anímicos, que se relacionam aos transtornos mentais, todos eles. De tal maneira que há uma ligação muito grande entre esta área da medicina, que é a psiquiatria, como também em relação à psicologia e às questões espirituais. Poderíamos incluir a psicanálise, a psicoterapia, de tal maneira que estas coisas estão muito unidas. E às vezes não é simples, se não houver embasamento do terapeuta nos conteúdos doutrinários espíritas, que ele consiga distinguir o que é anímico, o que é de uma influência espiritual oculta, e tudo isso importa para que a abordagem de uma terapia dessas quaisquer, ela seja bem proveitosa, bem útil para esse processo de libertação moral que tem a ver com a tentativa de cura de um transtorno mental qualquer. Um dia, quem sabe, vamos conversar
sobre isso, quem sabe vendo o tema A Psiquiatria Mediúnica do Futuro. Um dia desses, uma segunda-feira, quem sabe vemos isso de mais perto, tá bom? Então, de novo, para a psiquiatria é candidata a tratamentos rigorosos, mas é enferma espiritual. Todos os transtornados mentais são enfermos espirituais. E se nós quisermos ampliar esse horizonte, todas as doenças clínicas, biológicas, acometendo o corpo físico, também são. Até porque, já vimos isto, doenças importantes, né, são legado, são herança, são efeito do que nós já vivemos antes, de aspectos que nós mesmos deixamos para lidarmos no futuro. E o futuro começa na vida atual, já no presente. Por isso que nós temos para os encarnados, são hoje 8 bilhões e 200 milhões de humanos, a imensa maioria das reencarnações, as enfermidades surgem geneticamente determinadas, congênitas, adquiridas, agudas, crônicas, doenças muito antigas na história humana e doenças recentes, tanto do ponto de vista biológico, clínico, como do ponto de vista mental. Vamos adiante um pouquinho. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo, comenta Aulus. A médium supõe permitir a manifestação de outra personalidade quando, em verdade, exterioriza a si mesma. Quero dizer para os amigos que, trabalhando na seara mediúnica há muitos anos, eu tive oportunidade de ver isto inúmeras vezes, com integrantes médiuns de equipes com quem eu estive em algum lugar, em alguma época, vamos dizer, eventualmente, não sendo algo muito frequente, mas aquele que é dialogador, aquele que ajuda a, como que dirigir uma reunião, ele precisa conhecer isto. E a sua sensibilidade, as suas vivências vão permitir, não sempre, mas com boa frequência, que ela ou ele se dê conta de se é um processo mediúnico comum, mais comum que todos os outros, ou naquela situação, naquele dia de trabalho, por aquele médium, aquela, o processo, na verdade, é anímico. Tudo isso pode ser checado, tudo isso pode ser verificado. E essa verificação, ela é construtiva, ela não é essencial, porque para quem está tendo essa vivência, o fenômeno anímico, ele é muito salutar, ele é benéfico, ele, na verdade, é a eclosão de uma vivência antiga perturbadora. E é uma maneira de uma espécie de uma catarse inconsciente. E aquilo exteriorizado traz uma leveza, traz um alívio em relação ao que durante muitas vidas cada um foi acumulando, somando, fazendo parte hoje da nossa condição de individualidade como filhos de Deus. Mas muitas vezes um processo como esse, ele tem uma bela expressão terapêutica para aquele que a exterioriza. E quando exterioriza, não é por um defeito de formação do trabalhador,
Muitas vezes é algo acionado pelos amigos espirituais que querem sempre o melhor para cada integrante de um grupo mediúnico sério, seja ele médium ostensivo, seja ele um colaborador qualquer da reunião. Mas são os médiuns que vão ter mais condições de viver algo como nós vimos agora com André Luiz. Mais adiante um pouquinho, vemos assim que a prática mediúnica exige cuidados, requisitando da equipe conhecimento e espírito de fraternidade, a fim de auxiliar os médiuns sem persegui-los ante o medo do animismo, que por ignorância e desinformação pode ser visto como uma mistificação, consciente ou inconsciente. Lembrando que mistificação é coisa completamente diferente. Na mistificação, há uma ação voluntária de fazer de conta que está manifestando um espírito e, na verdade, é algo até teatral da parte de alguém inseguro que deseja chamar a atenção para si, e cabe de novo aos dirigentes perceber e reservadamente conversar com a pessoa que está vivendo aquilo para esclarecer, para ajudar, porque muitas vezes tem aí algo para ser devidamente abordado. André Luiz esclarece a respeito. Muitos companheiros vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelar preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação, inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno anímico. Nós não podemos misturar as coisas. Que bom que o Espiritismo nos esclarece muito bem sobre estas condições, com Allan Kardec, com André Luiz e com Emmanuel. É preciso muito tato e bom entendimento na condução desse assunto, verificando apenas se as interferências anímicas do médium não ultrapassam o limite do aceitável. E, se ultrapassarem, até que se lhe eduque a faculdade, a pessoa deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. É também um espírito imortal, solicitando-nos concurso e entendimento, para que se lhe restabeleça a harmonia. Então, aqui, na página 78, nós finalizamos esse estudo do tema número 7, sobre o animismo. Então, eu penso que agora nós poderíamos ver algumas perguntas a respeito dessa temática. Se alguém tiver, fique à vontade para trazê-la. Oi, doutor Sérgio, boa noite, mais Pois uma não, vez. Marcelo, boa noite. Doutor, no animismo, pode haver, por exemplo, ser levar a pessoa que está, né, no processo, está sendo, eu não entendi bem, sendo induzida pela própria espiritualidade ou é uma coisa mais natural? Ou seja, As duas em coisas, benefício Marcelo. do trabalho. Claro, Marcelo, pode acontecer tanto uma coisa como outra. Pode ser algo espontâneo, ligado ao próprio inconsciente do médium,
que meio que, sem ele saber ou ela, precisa trazer aquilo à tona, como uma catarse. Por outro lado, o anjo de guarda, que conhece esse encarnado muito bem, na maioria das vezes, melhor do que ele ou ela própria, ele faz isso para ajudá-lo em algum momento da história dessa encarnação, quando há condições para isto. Quando está ela ou ele frequentando um grupo espírita, reuniões mediúnicas muito bem orientadas, conduzidas. Então, há uma concatenação de elementos positivos para que isso seja algo para beneficiar essa pessoa, esse médium. Mas o restante da equipe também pode ter uma natural ação nesse sentido, até em comum acordo com o espírito protetor do médium. Olha, na semana que vem, nós vamos percebendo que há algo a ser trabalhado em benefício do equilíbrio da saúde mental do médium, do seu progresso espiritual. Eles preparam esse momento. Então, as duas coisas são possíveis. E curioso, Marcelo, é que às vezes o que parece espontâneo, na verdade, alguém acionou. E dentre os que podem acionar, também pode haver algum espírito cobrando alguma dívida. E sem saber, ele, na verdade, querendo prejudicar, está ajudando. Então, é mais um exemplo, né, Marcelo, da ciência espírita, da ciência da mediunidade. Então, quanto mais nós ampliamos esse leque de conteúdos, vivências, possibilidades, diante de cada ocasião do dia a dia, nós vamos tentar ser úteis nas manifestações quaisquer que aconteçam. Tudo é bom. Tudo é bom. A única coisa que não é boa é a mistificação, que é uma coisa fora, vamos dizer, do desejável. Mas mesmo assim, é oportunidade de trabalho, é oportunidade de acolhimento, de respeito e de trabalhar o porquê que isso aconteceu ou vem acontecendo com alguma frequência, a bem do protagonista. Ok, muito obrigado. Entendido. Tá bom, Marcelo? Valeu, Muito obrigado a você. valeu. Doutor Sérgio, tem uma pergunta sobre Diga, gente. o que o senhor diz a respeito do futuro da psiquiatria com a mediunidade, com o espiritismo, na ajuda do diagnóstico e tratamento. A possibilidade, eu não entendi se o psiquiatra ele vai precisar entender o espiritismo ou se somente o psiquiatra, que é um médium ostensivo, pode unir as duas coisas. E minha segunda pergunta é: quando tem um tratamento, se tem a possibilidade do espírito que está sendo tratado por um psiquiatra, sendo obsidiado, esse também pode obsidiar o psiquiatra? Ou Tudo pode pode, induzi-lo, o psiquiatra? tudo pode, Tudo pode. tudo pode. Essa é uma ciência. Nós vamos vê-la melhor num outro momento, né? Mas o que nós queremos lembrar é que nós temos toda uma psiquiatria sendo realizada no planeta inteiro, é uma especialidade médica importantíssima, mas que vem vivendo ainda dentro do paradigma materialista. Então, a ideia é de que
nós temos que progredir muito, porque não é que o psiquiatra deva ou tenha que ser espírita, mas ele precisa entender que o ser humano não é corpo, não é cérebro. O cérebro físico pertence ao corpo biológico, mas tudo isso é consequência, é vestimenta. E os transtornos mentais estão ligados a questões sempre de transgressões às leis de Deus na vida atual, mas na maioria em vidas anteriores. Enquanto os colegas não entenderem assim, as dificuldades serão muito grandes. Por isso que é muito difícil obter a cura de um processo, de uma pessoa com um transtorno mental, seja dependência química, uma depressão grave, seja o autismo, seja o TDAH, o pânico e assim por diante. Mas se você conhece as questões espirituais, sobretudo se através da doutrina espírita, porque é o que temos de mais completo, mais amplo e profundo, o psiquiatra vai ter ferramentas para ir mais adiante e agir melhor em proveito do seu paciente, do conjunto deles. Uma observação que eu iria deixar para outra vez é lembrar que o Espiritismo vem colaborando, não é? Atendendo em grupos espíritas pessoas com os mais variados problemas psiquiátricos, e nos congressos mundiais de psiquiatria, poucos grupos têm procurado levar o resultado das suas experiências, incluindo toda uma melhora clínica entre o antes e o depois, quando se faz uma abordagem apropriada nesse sentido. Então, o progresso da psiquiatria depende de religiosidade e espiritualidade que está em toda a medicina, seja pediatria, cardiologia, clínica cirúrgica, seja a especialidade que for, mas sobretudo em duas áreas, hoje, cardiologia e psiquiatria. Mas nós conversamos melhor mais adiante. Tá bom? Se você quiser já ir se antecipando, entra no YouTube e coloca Psiquiatria Mediúnica do Futuro. Deve ter lá algumas palestras sobre isto. Tá bom? Muito obrigada. De nada. Então, queridos, pelo relógio, pela hora, nós deixaríamos qualquer outra questão, dúvida, para a semana que vem, de tal maneira que nós vamos agora nos preparando para o treinamento da nossa possibilidade mediúnica, sobretudo em relação à escrita, sobretudo em relação à vidência. Então, conforme eu tinha deixado no grupo, que todo mundo tenha folhas de papel, caneta ou lápis. Se alguém gosta de desenhar, também pode usar o material colorido que tiver e aproveitar esse momento com a mesma finalidade. Então, nós vamos fazer uma ligeira oração. Vocês podem deixar as janelas abertas ou fechadas, como bem entenderem, para se sentirem à vontade. E nós vamos rogando a esses amigos queridos que estão bem ao lado de todos vocês, com vistas a esse momento de treinamento sobre o exercício mediúnico. Que Jesus nos abençoe, que os benfeitores nos inspirem e todos os conteúdos que eventualmente vierem, todos são válidos. E nós, então, agradecemos aos amigos que nos dirigem.
Muito obrigado e até já. Que assim seja. Muito bem. Então, vamos retomando devagarzinho, cada um a sua condição habitual. Vamos conversar um pouco sobre como cada um se sentiu. Então, a partir de agora, vamos, como se diz, suspendendo a concentração, para podermos conversar. Quem quiser depois completar qualquer coisa, pode fazê-lo. Então, como é que se sentiram? Alguém gostaria de trazer alguma mensagem que, pelo seu intermédio, tenha trazido? Fique à vontade. Tem alguma coisa. Muito bem, Luciana. Avante. A lâmpada posta sobre a mesa reflete a metáfora da luz que podemos espargir. Cada um com seu dom natural, ao exercitar com disciplina e amorosidade, pode ser um cooperador indispensável do Cristo. Cada vez que um de nós se decide pelo bem, por olhar para o mais próximo com compaixão, agir com mais empenho nas questões espirituais, é possível observar a potência de luz aumentar, irradiando para a multidão. Seja seu dizer sim, sim, não, não. Cuide de plantar as novas sementes de amor para que sua humanidade toque o outro e o crescimento mútuo floresça. O momento agora é passageiro, eterno apenas o resultado das atitudes. Sigamos com fé em nós mesmos. Conquistaremos passo a passo dias e condições melhores. Foi-se o tempo de negligenciar. Hoje é o tempo de recomeçar, reconstruir, como sugere a bela canção. Somos nós a construir, modificar, reconstruir e frutificar. Doutor Belo, não conheço. Muito bem. Muito linda a mensagem. Seja ele bem-vindo por aqui sempre. Depois vamos pesquisar. Carioca, diz ele. Ele, muito bem, deve ser flamenguista. Ou não. Não é? A chance é grande. Não é? Muito bem, que bom, que bonitinho que ele trouxe. Obrigado, viu, Luciana? Depois envia lá para o Telegram, para todo mundo depois poder rever. Doutor Sérgio, Diga, Marcelo Ajus. Doutor Belo não seria o Luiz George de Oliveira Belo, que faz o prefácio do livro Minutos de Sabedoria? Ele era um médico homeopata. Muito bem. É uma excelente lembrança, sugestão, e a chance é grande. Vamos pesquisar. Se for, ele vai Ele confirmar. tinha a homeopatia Nash, ou Nash, né? Em inglês seria Nash, mas aqui portuguesando Nash, Nash, que fica em Copacabana, ainda existe. Muito bem. Viva o Dr. Belo. É uma excelente hipótese. Que bom que você o conhecia. Tá bom? Vamos registrar isso tudo. Tá ótimo. Obrigado, viu? Ok, doutor Sérgio. Viva a homeopatia.
Muito bem. Alguém mais? Olá, doutor Sérgio. Boa noite. Oi, Carlos Carlos. Gomes. Salve. Bem, Boa noite. acredito que recebi essa mensagem aqui, com o título Em Busca da Paz. Sentimos tantos desafios em nossos caminhos, às vezes esquecemos que não estamos sozinhos. Nossa trilha, bem preparada por Jesus, nos eleva e nos conduz para um mundo de harmonia. Desde que começamos nossa trajetória, jamais fomos abandonados ou esquecidos pelo nosso Divino Mestre. Quantas vezes ele caminhando conosco, nos mostrando o caminho mais fácil, onde o fardo é leve e o jugo é suave, nós preferimos seguir por outra rota, outra estrada, alguma coisa dessa. Outra vez vem ele, com paciência e amor, nos resgatar e dar-nos outra oportunidade. Desta feita, após longo caminho já percorrido, em busca da paz e felicidade eterna, nossa oportunidade nos é dada. Aprendamos com nossos irmãos que já passaram por estas provas e vêm nos ensinar a seguir o rumo à luz. Fiquem todos com a paz de Cristo em seus corações e aprendamos cada dia a seguir nossa caminhada. Aí eu tentei identificar, não consegui não. Tá bom, Carlos. Às vezes não consegue por uma limitação sua, portanto, do médium em geral, ou porque o próprio espírito comunicante ele se abstém de induzir ao médium o seu nome, porque ele não deseja, às vezes, ser identificado. Às vezes é comum, vocês vão ver, um amigo espiritual que assina. Ele coloca desse modo, não é? Um amigo espírita, um médico de uma área tal, entende? Sem citar o nome. Então, isso é muito comum. E tem o seu valor, tem o seu sentido, não é? Não se identificar. Não é? Há alguns que sim, outros que não. Não é? Isso aí é o grau de liberdade de cada espírito desencarnado funcionando numa reunião conosco. Tá bom, Carlos? Mas o importante, como sempre se lembra, é o conteúdo. Não é? Muito bem, viu, Carlos? Depois coloca lá também no Telegram, por favor. Então, alguém mais? Doutor Sérgio, a minha é muito simples, comparada, às vezes eu fico assim de não dividir, porque a mensagem é muito simples, não é tão elaborada, mas eu vou ler para o senhor. Engraçado que veio o título Anjo da Guarda, mas começava assim: estamos todos reunidos na paz de Jesus Cristo, no assombro de tantas aflições. Que Jesus nos abençoe ao aliviar os tormentos dos médiuns, milhões de aprendizes na vida, uma evolução moral. Os transtornos são inumeráveis, indefiníveis, diferentes níveis de difícil solução que só o amor e o perdão contribuirá para a solução. Mas são lesões que levam anos para se tratar. Mas confiem em Deus e nas suas leis para enxergar a luz. Milhões de espíritos acordados ou no sonambulismo sofrem as consequências de suas ações. Dolorosas visões mentais alimentadas por processos obsessivos. Quantos encarnados e desencarnados ainda sofrerão na obscuridade da mente, sem um pensamento concreto, elucidativo, alucinações gerando alucinações, que geram naqueles que sofrem uma dor mental que atinge vários setores do perispírito. Tenham fé. Continuem estudando, porque existe uma multidão de espíritos encarnados e desencarnados esperando pela vossa caridade no auxílio à recuperação da lucidez e do equilíbrio. Tenha fé e pratiquem. Jesus está com todos aqueles
que em seu nome fizeram o esforço de se prepararem para o difícil processo na cura das dores mentais, físicas e espirituais. Ah, forças, meus irmãos. E ele não assina, mas sempre vê o nome toda vez que eu tenho essas mensagens, Arimateia. Mas eu não sei. Repete o nome, porque cortou a tua Arimateia. Arimateia. Sempre vem Arimateia no meu nome. Ah, Mas é? simples, não é tão assim. Muito bem, olha, Georgette, o que é melhor é o simples. Quanto mais simples, mais favorável ao nosso proveito. Uhum. Mas aqui na sua mensagem, ela não é tão simples assim. Ele traz considerações, reflexões muito legais para nós termos que, convidados pela mensagem, pensar a respeito. Uhum. Não é tão simples assim. E se fosse, é de dar graças a Deus. Tá certo? A única coisa que não ficou bem é você me chamar de senhor. Aí eu não consigo. Mas você vai treinando. Vou treinando. Faz parte da educação mediúnica, vamos dizer assim. É. Aí você vai se dedicar. Estou brincando. Então, muito obrigada. Então, de nada, querida. Estão todos bem? Alguém gostaria de ainda trazer algo? Senão, nós já vamos nos preparando para Doutor a Sérgio, máquina. Pois doutor não. Sérgio, Pois não. eu queria relatar uma mensagem que eu recebi aqui, uma mensagem simples, né? Ótimo. Que dizia que a paz do Senhor esteja convosco. Vida que segue com as oportunidades que Jesus nos oferece para que possamos galgar planos mais altos. Oportunidades estas que precisamos aproveitá-las, seja com o estudo e principalmente com a prática, procurando beneficiar as pessoas necessitadas. Meus amigos, muitos são as nossas dívidas neste planeta, e uma maneira de quitarmos será com muito trabalho em prol de outras pessoas. A caridade é o caminho da salvação. Estas são informações básicas e simples para que possamos seguir o caminho de luz de nosso Senhor Jesus Cristo, governador da Terra. Fiquem com Deus, um devedor no caminho do bem. Muito bem, Sérgio. Muito bacana. Depois coloca também lá no Telegram, né? E ele lembrou uma frase de Kardec: fora da caridade não há salvação. Ele falou de um outro modo, mas ele disse a mesma lembrança oportuna de Kardec, porque a Igreja Católica dizia, e diz até hoje, fora da Igreja não há salvação. Não é? E aí Allan Kardec trabalha isso e coloca nos termos corretos, ressaltando a importância da caridade como mecanismo para a salvação espiritual. Muito bem, Sérgio. Obrigado, viu? Obrigado. Então, eu vou pedir que todo mundo tenha um pouco de água, conforme sugerido no início, e lembrando que a fluidificação da água, ela pode e costuma acontecer, seja onde for, nos centros espíritas, no culto do Evangelho no lar, que sempre deveria constar a presença da água em benefício dos participantes, né? Mas uma outra forma é alguém, sobretudo em casa, numa reunião como agora, por exemplo, que estamos estudando, ter a água e exercitar a imposição de mãos naquele reservatório que escolheu a sua água, não é? Então é isso que nós vamos fazer agora. É capaz que todas as águas de todo mundo aqui já esteja fluidificada, mas o nosso treinamento sugere que nós tenhamos
essa quantidade de água e nós vamos fazer com as nossas mãos, com a ideia de que com elas nós podemos doar fluidos desse magnetismo, da energia vital, impregnando como que de uma luz essa mesma água. Então, cada um vai fazer isso agora, se desejar, claro. Então, nós vamos colocando um recipiente, eu tenho aqui um copinho, que todo mundo tenha o que escolheu de ter agora para si, nesse sentido, e nós vamos pedir que a espiritualidade, através das nossas mãos, fluidifique, energize, magnetize, tanto com elementos do mundo espiritual, onde os nossos amigos vivem, como também acionando a nossa vontade para que os nossos fluidos humano-espirituais, eles impregnem essa água. Seja uma quantidade maior ou menor, que possamos ingeri-la apenas nós mesmos ou oferecê-la a todos aqueles que estejam em casa, por exemplo, conosco. Que os nossos amigos espirituais nos envolvam mais de perto por agora, para que o resultado seja o melhor possível, curiosamente, para o nosso proveito e para o proveito de quem nós a oferecemos depois. Muito obrigado, amigos queridos, e que assim seja. Muito bem. Estão todos bem, né? Eu vou pedir. Diga, Mônica, por favor. Eu fiquei um pouco sem graça de fazer um comentário anteriormente, mas como o senhor fez esse ensinamento da fluidificação, eu vou falar aqui. Posso falar rapidinho? Claro. Então, quando começou a reunião hoje, me veio muito na cabeça um nome, Franz Anton Mesmer. Como? Sim. Ficou esse nome. Franz Anton Mesmer, isso. E aí, quando o senhor falou para a gente, deu aqueles minutos para nós, a imagem que veio é muito mal feita, mas é uma mão, são duas mãos passando o fluido. E aí, eu consegui ler, eu não vi a imagem, eu consegui ver o nome dele. Está muito mal feito, são duas mãozinhas assim. Agora dá para ver, mais perto já dá para ver, tá? É que eu estava de olho fechado, com duas mãozinhas bem estranhas. E aí a mensagem que veio foi a importância do fluido vital ou energético em ser passado adiante. Fluido vital armazenado em nossos corpos pode acabar por estagnar em nosso campo, enquanto que se fizermos a doação do mesmo fluido de dentro para fora de nossos corpos, cria-se um sistema de ciclos como um circuito, onde a energia recebemos de fora para dentro, então passamos de dentro para fora, sendo extremamente benéfico não apenas aos que recebem, mas também aos próprios médiuns que, através desse circuito, renovam suas próprias energias. De nada serve a energia estagnada. Muito bem, Mônica. Você acha que esse comentário possa ter vindo dele? Sim, porque ficou esse nome ecoando aqui na aula inteira hoje, na reunião inteira. É mesmo, que bacana. É um amigo querido de todo mundo. E é o grande pioneiro a respeito do magnetismo espiritual. E aí, o próprio Allan Kardec e os melhores e mais conhecidos magnetizadores franceses
foram alunos de Mesmer. Então, toda hora se lembra dele, graças a Deus, e temos uma gratidão muito grande pelo seu pioneirismo, pelo seu esforço, desbravando as dificuldades daquela época. Estamos falando de 300 anos atrás. Então, muito bem, é uma visita ilustre, vamos dizer assim, como todos os outros também. Muito obrigado, viu, Mônica? Que bom que você pôde completar, né? Trazendo o que você trouxe. Então, eu vou pedir para a Luciana, você pode, Lu, cantar uma última música para nós? À guisa de prece de encerramento. Tá bom? Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo, instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo, instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Que assim seja. Que assim seja. Muito linda também essa música, não conhecia. Muito linda. Estão todos bem? Obrigado, viu, Lu? Estão todos bem? Então, queridos, boa noite. Nos vemos numa prece pela humanidade, um dia desses, ou na Fluido Infantil, na quinta-feira, e no mais tardar, na semana que vem. Uma ótima noite para todos, bom descanso, fiquem muito bem e qualquer coisa escrevam. Bom, estamos juntos. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite, noite, muito obrigado. obrigada. Boa noite a